a Alcides Sabença e a todos os homens, mulheres e jovens que lutaram por um ideal em busca de justiça e da liberdade. O próprio Cristo, que passou pela terra fazendo bem, foi perseguido, torturado e morto. As angústias e esperanças do povo devem ser compartilhadas pela Igreja. Dom Paulo Evaristo Arques. A memória, onde cresce a história, que por sua vez a alimenta, procura salvar o passado para servir o presente e o futuro. Devemos trabalhar de forma a que a memória coletiva sirva para a libertação e não para a servidão dos homens. Jacques Legoff. O documentário ora apresentado não tem a pretensão de uma biografia e tampouco ainda de um trabalho acadêmico. É a apresentação de uma trajetória de vida marcada por contextos históricos focados nos movimentos e nas transformações políticas e sociais de uma época. Como Isaac Deutscher, o principal biógrafo de Leon Trotsky, narrara em sua trilogia dos profetas, não há como estudar Trotsky sem dedicar tempo a estudos da Revolução Russa. Sobremaneira, não se pode descrever esta revolução sem citar a passagem do revolucionário. Assim também acontece com Dom Valdir Calheiros, pois não é possível separar o bispo dos acontecimentos que marcaram a resistência contra o regime militar de 1964 e as lutas operárias da década de 80. Dom Valdir, o Bispo Vermelho, é a representação fiel daqueles que, segundo o livro Brasil Nunca Mais, são denominados os sacerdotes do povo. A desagradável e dura condição imposta pela conjuntura internacional e nacional da época não lhes foi páreo frente ao dever e à opção pelos pobres. A relação entre os movimentos de esquerda aqui no Brasil e as organizações da Igreja Católica naturalmente foi uma relação sempre dialética. Por um lado, um fiel cristão da Igreja Católica, ele repudia sempre a violência, né? Enquanto certos movimentos da esquerda muitas vezes adotaram, por exemplo, a violência, a luta armada, não é? Como um meio para derrubar, não é? A ditadura, derrubar o poder dominante. Diante de certos métodos houve discordância. O que unia, não é? Os movimentos da esquerda com os movimentos da Igreja Católica era, primeiro, o espírito de liberdade. No fundo, o cristão é alguém que prima pela liberdade pessoal e pela liberdade da pessoa humana. Segundo, a defesa dos direitos humanos. E terceiro, eu não sei como usar agora a expressão, o inimigo comum. Pronto. Para um cristão não tem inimigo, mas digamos, tínhamos um alvo comum. Quando chegava a hora de juntar as forças, de sair na rua, e de fazer manifestações, não é? E de tomar decisões, é claro que os movimentos de esquerda e movimentos de boa parte da Igreja Católica se juntavam e realmente conseguiam fazer valer a sua voz. O Evangelho, o mandamento maior, né, da lei de Deus, é o que Deus veio nos mostrar, é o amor, a vivência do amor. Pelo que eu sei, a ideologia do comunismo é exatamente ter em comum todas as coisas. É pena que na hora de se colocar em prática essa ideologia, muitas vezes se comete os mesmos pecados de que aqueles que assumem o poder. Que falta democracia, falta liberdade. Mas a ideologia, parte do comunismo, tem muito a ver com aquilo que Jesus veio pregar. Tanto o comunismo tem muito a aprender com a prática que exerceu, né,
enquanto ideologia comunista, socialista, vê aquilo que foi de negação, aquilo que se tinha como ideal do comunismo, como também nós, para nós cristãos, que aprendemos do Evangelho, temos que refletir muito, profundamente. Se não temos muito que aprender com a prática de vida, que muitas vezes nos leva à negação daquilo que o Evangelho vem nos ensinar, que é exatamente a vivência do amor. Eu conheci Dom Valdir em ocasião de uma reunião quando Dom Adriano tinha sido sequestrado. Eu me lembro muito bem que aqui tinha representantes da Polop, do Trabalho, do Alicerce Socialista, do MCR, da LL, todos esses grupos eles tinham representação e faziam um trabalho aqui em Volta Redonda. Dom Valdir, ele se colocou sempre na defesa dos humildes, dos pequenos. Naquele momento, na época da ditadura, Dom Valdir e Dom Adriano foram duas bandeiras para nós, não é? Foram dois homens que, profundamente enraizados na fé e no Evangelho, não tinham dúvida nenhuma, não é? De se empenhar, de se comprometer, e de comprometer as suas igrejas na defesa dos direitos da pessoa humana, sobretudo dos perseguidos. Esses grupos, eles participaram, chegaram a participar, assim, não enquanto grupo, mas enquanto militantes, das comunidades de base, sem ser identificado como era a política, né, a tática deles, né? Eles influenciaram muito no debate e na formação das comunidades de base. Em 1962, no auge da tensão da Guerra Fria, a Igreja Católica realizou o Concílio do Vaticano II. A opção pelos pobres, uma de suas principais resoluções do encontro, tornou-se significativa numa América Latina oprimida por ditaduras militares. Tem essa igreja presente no mundo, não é? Se não me engano, lá dentro do concílio, segundo o depoimento dos bispos, que participaram do concílio, inclusive Dom Valdir, dizia que se a igreja não estiver presente no mundo, se não se interessar pelos problemas do mundo, o mundo não vai interessar pela igreja. E por isso que a igreja envolveu de corpo e alma nessa missão de transformação desse mundo no mundo novo. Dom Valdir e muitos outros bispos que participaram, que todos os bispos participaram, mas alguns envolveram mais plenamente nesse campo, assumindo o compromisso dos bispos, assumiram um compromisso de colocar em prática esse documento da igreja presente no mundo. Naturalmente, aquilo concilia uma colocação para os católicos do mundo inteiro. Éramos uns 1000 e tantos bispos que estavam no lugar. Mas cada país procurou descobrir o espírito do Concílio Vaticano II e saiu, por exemplo, para nós, aquele documento preciosíssimo, a Igreja no Mundo, as alegrias, tristezas, as expressões da dor dessa humanidade, são as alegrias e tristezas também da Igreja. A Igreja latino-americana
teve então Medellín, um encontro só dos bispos do continente latino-americano, a igreja então saiu com um documento precioso para nós aqui na América Latina, a opção preferencial pelos pobres. Nós vimos então uma igreja que nasceu no meio dos pobres. E a comunidade eclesial de base era uma expressão muito concreta dessa opção que a igreja fez pelos pobres. Pelos menores, pelos perseguidos, por aqueles que estão roubados na força do seu trabalho, por todos aqueles que são vítimas da opressão. A importância das comunidades eclesiais de base é fundamental. Acho que nós não precisamos repetir muito, falar disso, que Volta Redonda, essa história está gravada não só para a cidade, mas também como para o Brasil inteiro, a partir da presença de Dom Valdir aqui na nossa diocese de Barra do Piraí e Volta Redonda. Bom, eu vivi intensamente o início das SEBs em Volta Redonda e na diocese, não é? Primeiro foi quando começou a se implementar aqui na diocese, com o Dom Valdir Calheiros e alguns padres, principalmente os padres estrangeiros, né? No caso Normando, Jacques, André e outros padres franceses que propuseram-se a implementar esse despertar. Foi no momento da ditadura militar, não é? Quando não se podia mais falar, não se podia reunir, não se podia se encontrar, não se podia reivindicar. Então, é um silêncio total imposto à sociedade brasileira. E a SEBs veio exatamente com o objetivo de despertar nossa consciência, né? No sentido de dignificar a vida, que as pessoas precisavam lutar pela democracia, lutar pela água, pela rede de esgoto, pelo passe escolar, pelo direito de retomar o sindicato, né, de classe. Então veio num momento muito apropriado, né, onde o silêncio era imposto pela ditadura e veio a igreja, a partir da Valdir Calheiros e dos padres, veio para poder levantar a nossa cabeça para que pudéssemos então refazer essa história, né, onde nós pudéssemos de fato viver como pessoa, como gente, como trabalhadores, como operários. Foi um momento muito importante ao início das SEBs aqui na diocese. A maioria de nós, ligados a essa organização, estávamos também presentes nas comunidades eclesiais de base, nas comunidades do bairro. Então, era tudo interligado. Porque, na verdade, quando você estava no setor, né, o grupo metalúrgico, tinha nós ligado com as SEBs. Aqui na nossa região, em se tratando desse movimento de organização dos trabalhadores, a igreja teve um papel fundamental com relação aos grupos de base, a ação católica operária. Então foi fundamental todo esse processo, porque tinha parte dos jovens fazendo o protesto, que era natural o jovem protestar, a liberdade de expressão, coisa que a gente não tinha que fazer isso às escondidas. E nisso a igreja foi campeã, ela realmente modificou a partir do Vaticano II, principalmente na América Latina. Aqui a opção pelos pobres realmente fez a diferença, e fez a diferença também para o movimento social, o movimento sindical e os partidos de esquerda. Movido pelas SEBs, né, eu me propus a ser candidato. E veja, duas coisas importantes. Primeiro, de fato, foi o apoio das comunidades de base na minha candidatura. Segundo, eu fui eleito também por metalúrgico da CSN, que bancaram financeiramente a minha campanha, isso é importante enfatizar, bancaram mesmo, todo mês, eles se cotizavam e davam dinheiro para a minha campanha. E a partir daí, eu fui o primeiro vereador eleito pelo PT, aqui em Volta Redonda, a Benedita da Silva no Rio, e um outro rapaz no Ceará que não conheci, não sei o nome. E fomos três. A Elisa foi minha suplente, Elisa Ferreira foi minha suplente, que teve uma votação boa também. Naquele momento, onde havia o quê?
A minha candidatura foi uma expressão de um desejo profundo dos trabalhadores, do sindicato, da fábrica, da forja, e uma expressão a emoção foi interessante porque a emoção foi muito fruto do medo que eu tinha de uma eleição. Eu me lembro que é terrível para mim pensar na decepção. Havia uma esperança muito grande da população, da periferia, do movimento sindical, uma esperança muito grande. Eu tinha certeza que eu não podia errar. Não podia ser um político como outro qualquer. E não fui. Graças a Deus não fui. Eu fui ameaçado de morte, tentativa de atropelamento, invadir a minha casa, 2 da manhã, com a minha filha de 2 anos e tal. Mas isso, em nenhum momento, me intimidei. Eu fui coerente com os princípios que estes companheiros queriam, me delegaram. Então foi um mandato significativo para mim, eu acho que para a população. Sem dúvida alguma, durante toda a história, a participação, a presença de Dom Valdir foi fundamental. As comunidades de base, elas começaram a funcionar com a vinda dele para Volta Redonda. A igreja era tradicional, a igreja vivia nos braços do poder. Dom Altivo era conhecido por visitar os prefeitos, a direção da empresa. Alguns falam que aquela cúria, aquela região da cúria de Volta Redonda foi ganha em função do Dom Altivo mesmo, que ele era o homem do poder. Dom Valdir vem e muda essa face. Eu não sei se reflexo da posição pessoal e da própria instituição da igreja na época. Ele devia fazer parte dessa ideologia na época de opção pelos pobres. Eu participei, meu pai participou, Emílio, Joaquim Coelho, Elias e outros, eu conheço vários, das primeiras comunidades de base instaladas em Volta Redonda. Uma das primeiras foi ali próximo à igreja de São Sebastião do Retiro, em que se iniciaram as primeiras discussões, os primeiros grupos de discutir a realidade à luz do Evangelho. Essa era a ideia, vincular a realidade ao que Jesus ensina nos Evangelhos. Então, o início das comunidades de base se deu através de Dom Valdir, através dessa opção da igreja pelos pobres. Daí essa proximidade muito grande. Agora, não foi a igreja que iniciou a oposição ou iniciou o movimento de reação à ditadura. Havia em Volta Redonda já os antigos militantes do PCB, os que foram perseguidos durante todo o período do golpe militar. Existia já um movimento de resistência e ele se ampliou, ele se fortaleceu através da igreja. Por que basicamente da igreja? Porque só na igreja haviam combativos? Não, é porque a igreja fornecia os espaços físicos e abria a possibilidade de reunião, porque durante a ditadura era proibido se reunir. Mais de 3 pessoas significava um ato de subversão. E onde é que as pessoas podiam se reunir e não havia muita contestação? No espaço da igreja. Dom Valdir chega em Volta Redonda em 8 de dezembro de 1966, momento este que se iniciava o período mais duro do regime militar, conhecido como os Anos de Chumbo. Para podermos entender melhor o contexto político que encontrou junto aos trabalhadores da Companhia Siderúrgica Nacional, é necessário nos reportarmos a um passado de nossa história ainda recente. Testemunho da nação e com a solidariedade do povo reunido na praça que só o povo pertence
o governo, que é também o povo e que também sou o povo perfeito, reafirma seus propósitos inabaláveis de lutar com todas as suas forças pela reforma da sociedade brasileira, não apenas pela reforma agrária, mas pela reforma tributária, pela reforma eleitoral ampla, pelo voto do analfabeto, pela elegibilidade de todos os brasileiros, pela pureza da vida democrática, pela emancipação econômica, pela justiça social e ao lado do povo, pelo progresso do Brasil. Quando houve o comício da Central do Brasil, a situação em Volta Redonda, não sei se no país todo era a mesma consciência que sentia de que no dia 13 de março a PSN estava tão ligada ao governo de João Goulart, que foi cedido pela PSN um ponto para assistir o comício na Central do Brasil. O diretor da PSN deixou aberto o ponto para quem quisesse ir assistir o comício. Quando esse comício aconteceu, aí houve aquele movimento todo, no dia 13 de março, para frente as coisas mudaram. Foi um sucesso o comício. Criticado por um e apoiado por outro, que era a maioria, né? O povo, em Volta Redonda, por exemplo, foi um sucesso. O trem já foi lotado. A elite e as forças conservadoras deram a resposta de forma rápida, lançando mão de um movimento denominado a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, se posicionam contra as reformas sociais e a ameaça comunista. Através de uma forte manipulação midiática, tendo como suporte a classe média e setores conservadores da Igreja Católica mobilizados nas ruas, o palco estava montado para o grande espetáculo de horror que duraria longos 21 anos, a ditadura militar. No dia 31 de março, aquela movimentação toda, aquele alvoroço todo e tal, foi no dia 1º de abril. A cidade acordou de polvorosa. Porque foi 2 horas da manhã, eu fui buscado na minha casa, no Golfe, dia 1º de abril. Me mandaram buscar na minha casa, no acampamento central. E de lá nós viemos para a casa do Otto Reis. O Otto era diretor social. E nós viemos de lá para a casa do Otto, e da casa do Otto nós queríamos colocar a rádio siderúrgica falando para manter o Goulart no poder. Entendeu? Daí para cá, foi tudo para trás. E aí ele saiu mesmo e nós acabamos sendo todo mundo enquadrado.
No dia 9 de abril de 1964, é instaurado o Ato Institucional número 1. O Estado da Segurança Nacional, através do AI-1, cassou os direitos políticos de 102 cidadãos que se opunham ao regime, além de decretar as eleições indiretas para a presidência da República. Em Volta Redonda, na CSN, por se tratar na época da maior siderúrgica da América Latina, foram demitidos cerca de 100 trabalhadores. A acusação que pesava sobre eles era o fato de terem participado do comício da Central do Brasil no dia 13 de março de 1964. Por coincidência, a data de implantação do AI-1 é a mesma da fundação da CSN. O ato institucional número 1, o que permitiu os trabalhadores dentro da Companhia Siderúrgica Nacional não está proibido. Coisa que não aconteceu no lugar nenhum país. Aqui permitiu. Entendeu? As pessoas não citam isso. Aqui permitiu muita gente prática. Número 1. Somos mais de 90 trabalhadores da base. Isso é muita coisa meu trabalho. Então já existia aqui um movimento muito sério, pessoas muito sérias, e se arrebentaram para ligar ao Partido Comunista, que a história quer esquecer, senhor, sacanagem, uma falta de respeito. Fazer isso com os companheiros. Os caras foram ligadores, lutadores, enfrentados, para toda a levantação do povo, gente. Falava mal do comunista dentro das igrejas. Eles vinham dentro dessa guerra. E eles faziam o movimento. Eles se organizavam. Entendeu? E eles se ferraram. E só foi levado ao interrogatório por que motivo? Porque era falta. Porque tinha faltado. Todos que foram interrogados é que faltaram no dia que fecharam o ponto, porque não compareceram. Somente os diretores? Diretores, né, no caso a chefia do departamento, junto com militares. Militares do Exército, da Polícia? Tinha um chefe de Gestapo no meio. A Gestapo era o serviço secreto da CSN. Na reunião, saiu os quatro daqui direto para o BIB e não voltou mais para o serviço. Esses que foram para o BIB, o senhor lembra o nome deles, de alguns deles?